Então, hoje nós vamos falar sobre você brilhar a sua luz. 1 Samuel 1:6, a palavra de Deus diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a havia deixado estéril. E isso acontecia ano após ano, quando Ana subia à casa do Senhor. A outra provocava, por isso Ana chorava e não comia. Ah, meu Deus do céu! Todo espírito de Penina que se alimenta da tua tristeza, que quer se alimentar do teu choro, que quer se alimentar das tuas fraquezas, eu agora denuncio e expulso da tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, querido, agora, quem está acompanhando esse conteúdo, saiba, a inveja, ela é a pior arma daqueles que não descobriram quem eles são em Deus. E mais do que isso, daqueles que estão, mas não são. Tem aparência, mas não tem fruto. Por quê? Porque não estão buscando a Deus, estão buscando os seus próprios interesses. O que acontecia? Ana e Penina eram duas mulheres naquela época, casada com Eucana, que era um homem poderoso, mas Ana era estéril. Bom dia, com muita alegria, minha querida Rê. Você que é a celebridade mais linda. Ana, ela não conseguia. E Deus havia mantido ela estéril. A primeira coisa que eu quero te dizer hoje é que não é porque ainda não aconteceu na tua vida coisas que você deseja, situações que você deseja, que não vai acontecer. O fato de não ter acontecido ainda não quer dizer que Deus não tem essa bênção para você. Veja que Ana, ela ficou estéril por muitos anos. Mas isso não quer dizer que Deus não tinha a maternidade para ela. Deus queria tratar o coração de Ana. E muitas vezes, quando Deus ele alonga o tempo da espera, ele está tratando. Muitas vezes, quando Deus alonga o tempo da espera, ele está tratando situações no seu interior, no meu interior. Então, Ana, ela estava sofrendo duas vezes. Por quê? O primeiro sofrimento de Ana é porque ela não conseguia. Ela fazia, ela se esforçava, ela se dedicava, mas ela não conseguia ter filhos. E tudo aquilo que se a tua incapacidade que tem te feito sofrer, em nome de Jesus, hoje o Senhor te visita com cura nessa área. Para que você saiba se relacionar com as suas fraquezas, sabendo que aonde você é fraco, o poder de Deus se manifesta. E a segunda dor que Ana carregava é que, além de ela não conseguir gerar, ela tinha alguém que a invejava e a irritava constantemente. E o que Ana começou a fazer? Ana começou a se comparar.
ela começou a se comparar com Penina. E essa é a maior distração do inferno. Quando você esquece quem você é. Apesar de parecer igual, você é tão diferente. Porque você é uma obra-prima de Deus. Você tem uma digital única. Ninguém tem duas digitais iguais às suas. Ninguém tem os talentos que Deus te deu. E o inimigo começou a usar no coração de Ana a comparação para quê? Para que ela esquecesse quem ela era e ficasse olhando para o lado. Ao invés de olhar para Deus. Cuidado, cuidado. Quando você está olhando para o lado, você bate sem perceber. Deixa eu contar uma situação que aconteceu comigo e com meu irmão. Com o bispo Tide, meu irmão amado, que já está com Jesus na glória, né? Então, o Tide, no aniversário dele, ganhou uma mobilete nova. Eu não sei quem aqui tem essas motos elétricas. Era como se fosse a moto elétrica da época, mas era uma mobilete. E aí, bom, aquela alegria, né? A mobilete dele era verde e a gente andava para cima e para baixo. No dia que ele ganhou a mobilete, sabe, saída da escola, lotada de gente. Na saída da escola, da minha escola, era abarrotado de gente, lotava a calçada, lotava o posto, era lotado. E meu irmão era muito popular. E o meu irmão passou, meu irmão era mais velho que eu, me pegou no portão que eu saía, que era o portão das pessoas um pouco mais novas, e aí me colocou na garupa da mobilete e passou na frente da escola acelerando e eu na garupa. E aí todo mundo, o nome do meu irmão era Felipe, o apelido dele era Tide, mas na escola o apelido dele era Lipão. E aí todo mundo, Lipão, mobilete nova, e ele olhando para o lado e buzinando, pá, 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 e olhando para o lado, e aquela festa tal, nós não vimos. O ônibus na frente brecou. E nós dois estávamos olhando pro lado. Enquanto nós estávamos olhando pro lado, nós não vimos que o ônibus brecou. Nós batemos na traseira do ônibus, a mobilete caiu, os livros caíram para um lado, as mochilas para o outro. Graças a Deus não aconteceu nada conosco. Mas nós batemos por quê? Pelo simples fato de estar olhando, foi engraçado mesmo, para o lado. E por que eu tô te contando isso? Porque muitas vezes você tá assim. Você tá em cima das suas conquistas, em cima daquilo que Deus te deu, em cima daquilo que Deus te colocou, e você tá olhando para o lado e batendo de frente sem perceber. E isso tá fazendo você cair. Então, querida, deixa eu te falar uma coisa. Não se distraia. Quando você olha para o lado, você cai. Cai de maneiras tão... Olha, eu vou te falar até bobas, viu? Porque o inimigo te engana. Porque o inimigo te rouba. Porque o inimigo confunde a tua identidade. Ele quer que você esqueça quem você é. Mas uma das coisas que faz com que você fortaleça a tua identidade, presta atenção, é você andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Eu quero que você escreva aqui nos comentários
uma vitória que você já teve em Deus. Uma. Porque é desse lugar que hoje você vai tirar força. Me fala uma situação difícil que você precisou enfrentar e que você venceu. E que Deus te deu força. E que Deus te deu habilidade. O que nós aprendemos depois que a gente caiu de mobilete? Que quando você anda em cima da promessa que Deus te deu, você não pode olhar para o lado. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Olha aqui a Alê. A Alê é uma mais que vê que eu amo. Deus já me libertou de um abusador. Né, Alê? Alê, me manda uma mensagem no DM que eu quero até que você dê o testemunho novamente. A cura do meu filho de 7 anos de câncer. A minha libertação, a libertação dos meus filhos no altar, o meu casamento restaurado. Bispa, eu estava com a minha mãe na UTI e venci. A cura do primeiro câncer do meu marido. Eu saí do luto, eu voltei a ser feliz. Olha quantos testemunhos aqui de força. Em nome de Jesus. Por que eu venci o divórcio? Me escreva as vitórias. O meu casamento foi restaurado. Eu era uma mulher hemorrágica e eu venci. Bom dia, com muita alegria para quem está chegando agora. Por que é importante você trazer a lembrança 2 princípios espirituais? Anota aí, quando eu falo princípio espiritual, você vai pegar o seu caderno e você vai escrever PE, sempre, princípio espiritual. E você vai escrever, primeiro princípio espiritual, eu vou trazer a lembrança. Eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança. Vitória é lembrar quem você é em Deus. É essa pessoa que você é em Deus. Você é a curada do câncer, você é a restaurada na vida sentimental. Primeiro princípio espiritual que eu quero te entregar hoje. Eu vou trazer a lembrança aquilo que me dá esperança. Segundo princípio espiritual que eu quero te entregar hoje é: ande de acordo com aquilo que você já alcançou. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos andar de acordo com o que alcançamos. Quer dizer, você já alcançou essa vitória? Então ande de acordo com ela. Saiba que você, Filipenses 3,16, anota esse princípio espiritual. Anota com letras garrafais. Anota Filipenses 3,16. Faz desse versículo hoje a tua verdade. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Deus, da cruz de Cristo. E o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então você vai declarar agora em alta voz: eu vou andar de acordo
com aquilo que eu já alcancei. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou em Deus. Amém? Declare isso. Eu vou andar de acordo com o que eu já alcancei. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Hernandes, eu tenho 30 anos de ministério, sou formada em pós-graduado em administração de empresa e a minha missão há mais de 20 anos é levantar outras mulheres através da força de uma verdadeira identidade em Jesus. E eu vou te dar agora 5 segredos que tiraram Ana da comparação. 5 segredos que mudaram a história de Ana e o quinto é o mais importante de todos. Amém? O primeiro é a comparação, ela vai roubar os melhores momentos da tua vida. A comparação, ela te leva à ingratidão e à inveja. Existem 2 grandes ladrões de sonhos que eu quero hoje denunciar. E quando você identificar numa pessoa essas 2 características, faça um favor. Se afaste dela o mais rápido possível, antes que essas pessoas que o Deus delas é o ventre, ela sugue o que há de bom em você. E quais são os 2 ladrões? É a ingratidão e a inveja. Elas andam de mão dadas. Olha o que acontecia com Ana. Isso acontecia ano após ano. Quando Ana subia à casa do Senhor, a outra a provocava. Por isso Ana chorava e ela não comia. Enquanto Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que você chora e por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não te sou melhor do que 10 filhos? Gente, entenda que nesse contexto, Eucana tinha 2 esposas, Ana e a Penina, mas a esposa amada era Ana. E por muitos anos ela foi roubada da alegria dela de estar na igreja, de poder viver tudo que Deus tinha para ela, chorando. Ah, meu Deus, por quê? Por causa de Penina. Em nome de Jesus, peça hoje para o Senhor: Senhor, limpa o meu coração. Tudo no meu coração que tem me afligido, tudo no meu coração que tem me enfraquecido, que não tenha mais poder de roubar a alegria de que eu sou amada, de que eu sou querida. Talvez você não tenha o que a outra tem, mas você tem coisas que são tão preciosas que Deus te deu. Ana não tinha filhos, mas o próprio marido dela estava dizendo a ela: Ana, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Em nome de Jesus. Você que está chegando aqui pela primeira vez, enxergue agora qual é o teu motivo de gratidão. Agradece a Deus por isso. Porque Tiago 3,6 fala: onde há inveja, há espírito de divisão, há perturbação e há uma obra perversa. O que acontece
Pode ver isso. Quando a pessoa é tomada do espírito da inveja, tudo isso que a Bíblia está dizendo acontece. Começa a haver divisão, começa a haver perturbação, muita perturbação. E obras perversas, porque a pessoa começa a se tornar uma pessoa má. Guarda isso que eu vou te dizer. A comparação, ela te impede de valorizar o que Deus te deu. Hoje, em nome de Jesus, você vai valorizar aquilo que Deus te deu. A segunda lição de Ana é que a comparação te leva para a competição. E competir é diferente de se posicionar. Você está competindo com quem? Você está competindo com quem? Para de competir e se posicione. Enquanto Ana competia, o que ela era? Uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não se alegrava com nada. A hora que ela se posicionou em oração, parou de olhar para o lado e começou a olhar para Deus. E hoje Deus está te chamando para olhar para o alto, para olhar para as coisas de cima, para olhar para as coisas boas. Porque quanto mais você agradecer e olhar para as coisas boas e tirar a reclamação do seu dia a dia, mais longe Deus vai te levar. O que Deus tinha para Ana era um filho, gente, que foi o maior profeta de Israel. Foi o profeta que ungiu o maior rei de Israel, os reis de Israel, os principais. Foi o primeiro que foi profeta, juiz e tudo numa pessoa só. Era isso que Deus tinha para Ana. E a história dela está escrita lá no livro de Samuel, do filho dela. Terceiro segredo que eu quero te dar é que Deus, ele não responde à tristeza. Deus conversa com a fé. Todos os anos Ana ia e chorava. Deus vai consolar o teu coração do teu choro. Mas Ele quer que no lugar desse choro nasça a tua fé. Amém? Então, em 1 Samuel 1,11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. Aqui Ana deixa claro, ela parou de se comparar e ela entregou a Deus aquela situação. Presta atenção, anota essa palavra, renunciar. Renúncia, a entrega, ela
muda tudo. A entrega, ela muda ambientes. A entrega, ela muda circunstâncias. A entrega, ela muda cenários. A entrega muda situações. Deus começou a mudar Ana de dentro para fora. E ao invés agora de ela se comparar, ela se posiciona, que é o nosso segundo segredo. E o terceiro segredo, ela entrega. Eu não quero mais ter para provar para ninguém. Agora eu quero viver para entregar a Deus. Veja o que é mudança de motivação. Primeiro momento, ela queria ser mãe para provar para Penina, que Penina provocava ela, tá? Que ela também podia. Essa é uma motivação. Qual que é a motivação do milagre? Amém, Ana. Deus abençoe. Agora eu quero para viver o que Deus tem para mim. E Deus tem um plano na tua vida, único, perfeito, maravilhoso, uma história que Ele quer escrever. Mas Deus quer mudar as suas motivações. Então, quando você entrega, Deus carrega. Amém? Ela não precisava mais carregar aquela dor. Deus agora estava carregando. Em quarto lugar, eu falei que o quinto é o mais importante. Deus está te enxergando. Em quarto lugar, Deus está te enxergando, mesmo quando as pessoas se alimentam da tua dor. Em 1 Samuel 1,17, o profeta Eli diz então a Ana: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela respondeu: que essa sua serva encontre favor diante de Deus. Então a mulher seguiu o seu caminho. Ela comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Olha, agora o Senhor vai tirar tuas vestes de tristeza e Ele vai derramar vestes de alegria no seu interior. Deus, Ele restaura de dentro para fora. Eu coloco hoje sobre a tua vida essa palavra. Volte a ter paz e alegria, porque Deus, Ele concede aquilo que você pede em oração. E em quinto lugar, e último, o teu brilho está em entregar a Deus o seu melhor. Quando Ana recebe Samuel, ela não quer mais provar nada para ninguém. Ela vai diante do profeta e ela entrega aquilo que ela não tinha. Talvez você está entregando aquilo que você não tem. Mas Deus não deixa ninguém abandonado
diminuído, esquecido, ninguém. Isso é coisa de homens, não de Deus. Ana entregou Samuel. Deus deu a ela muitos outros filhos. Mas Samuel precisava ser gerado a partir de um milagre. Deus tem coisas para gerar na tua vida que não são humanas. São coisas grandes. E talvez você não entenda o tempo da espera. E talvez você não entenda, as pessoas que estão do teu lado estão talvez avançando tão mais rápido. Deus está gerando algo grande e você vai dar a luz, assim como Ana deu a luz. Quando você entende o seu propósito, você deixa a sua luz brilhar. A comparação não tem mais força no teu interior. O que Deus tem para você não pode ser comparado, porque é único. É único. E a sua luz não é para ofuscar ninguém. A sua luz é para que reflita o brilho do Pai das luzes, do qual você recebe toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, Jesus Cristo. Você não precisa brilhar como ninguém. Você precisa brilhar à luz de Jesus. Então, em nome de Jesus, declare hoje: eu não vou mais olhar para o lado. Eu quero viver o que Deus tem na minha vida, em nome de Jesus. Escreva aqui os seus pedidos de oração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui pela primeira vez. No dia 20 e 21 de abril, tudo isso que eu te entreguei aqui agora, nessa manhã, você vai receber num ambiente profético que muda destinos, numa conferência onde você vai ser ativada, aonde Ana recebeu de Deus o que Deus tinha para ela, num ambiente espiritual. E se você precisa acessar esse ambiente espiritual, dia 20 e 21 de abril, Mais Que Ver Conference, eu estarei lá. Bispa Sônia, Apóstolo Estevam, doutora Érica Belon, Paulinha Leonardo, esposa do Dave Leonardo, Lala Noleto, Reverenda Cíntia, intercessora que está vindo de Gana. Um mover de Deus, Renascer Praise. Nesse ambiente espiritual, Deus vai mudar as suas motivações e vai colocar os teus olhos no lugar certo. Consagra esse dia a Deus, esteja lá. A conferência, ela tem uma inscrição simbólica. Poderia custar, como eu vejo aí, o pessoal paga 7, 10, 15 mil reais para receber o que você vai receber lá. A inscrição tem um valor simbólico de 65 reais para viabilizar o custo de toda essa estrutura que a gente prepara para você. Amém? Então, você que ainda não se inscreveu, quem ainda não se inscreveu, você vai se inscrever agora. Amém? Você vai se inscrever hoje. E quem quiser fazer parte do Mais Que Ver Experience, para ter um momento de comunhão comigo, com Bispa Sônia, antes do Mais Que Ver, ter acesso a outras mulheres que estão num propósito dentro do Mais Que Ver, que é o Mais Que Ver Experience. Nós temos ainda 5 vagas. Escreve aqui, eu quero, e você vai participar. É o Mais Que Ver Experience. Vai ter online também para quem não puder estar em São Paulo. Mas se você puder, venha. Vai ser em São Paulo. Venha. Amém? Você deixa aqui, eu quero, que nós vamos te contactar. Amém? Amém, Eni, Ana, amém. Agora, queridos, deixa aqui o seu pedido de oração, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus,
eu apresento diante de ti o nome desses filhos, da família, a direção que cada um está pedindo aqui diante de ti, essa contenda dentro dos condomínios, esse espírito de discórdia, de divisão, toda a ansiedade que entrou dentro dos lares, tudo aquilo, Pai, que quer atacar os nossos filhos, a vida da Bárbara, do Gabriel, da Maria Júlia, cada um que apresenta o nome dos seus filhos, da sua família aqui em oração. Eu declaro agora a bênção da família sobre a tua casa. Tu és o Deus da família, Senhor. Tu és o Deus que guarda a nossa casa, protege os nossos filhos, livra os nossos filhos de todo mal. Enche os nossos filhos do teu Espírito Santo, meu Deus. Afasta do coração e dos relacionamentos aquilo que não vem de ti. Abençoa os lares com paz, com prosperidade, com amor, com comunhão. Abençoa as alianças, Senhor. Não permita que esse divórcio avance. Todo espírito de inveja que entrou na casa dos teus filhos para trazer divórcio, para trazer divisão, eu repreendo, eu quebro, eu anulo agora em nome de Jesus. Deus, agora, Pai, toca o coração dos teus filhos. Dá a motivação correta, Senhor. Tira toda a comparação que tem trazido tristeza, choro. Que agora os teus filhos possam enxergar o teu favor, encontrem favor diante de ti. Abençoa, Senhor. O corpo traz cura. Tira, Pai, todo o mal-estar, toda enxaqueca, toda enfermidade. Eu repreendo agora pela autoridade de Jesus Cristo. Liberta, Pai. Liberta dos vícios, das drogas, da prostituição, do fascínio. Tira as escamas dos olhos, Senhor. Cura, Pai, do câncer, Deus. Enviamos cura agora, que é no teu nome, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Sara, Senhor, os teus filhos. E libera a vida profissional. Faz, meu Pai, além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.